Graça e paz, estamos mais uma noite juntos para celebrar o nosso Deus, ao Rei da Glória, ao Senhor da Igreja. Portanto, junte-se com a sua família neste momento, frente à tela da TV, do seu smartphone, do seu computador, e vamos celebrar ao nosso Deus. E vamos começar neste momento lendo o Salmo 118, o verso 1, depois os versos 6 e 8, e encerrando com os versos 27 até o 29, ok? Diz assim, Salmo 118: Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor está comigo, não terei medo. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprir-se o meu desejo naqueles que me odeiam. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. O Senhor é Deus e faz resplandecer sua luz sobre nós. Preparai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te renderei graças. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E é o amor do Senhor que nós cantamos nesta noite.
nossa casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado no nosso lar, no nosso meio, em nossa igreja, em nome de Jesus. E nesse instante, queremos louvar ao Senhor com o cântico Perdão e Graça, que o Senhor derrame sobre a nossa nação, sobre a nossa família, o perdão e a graça do Senhor que se renova cada manhã. Aleluia, cante junto conosco perdão e graça. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. O coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me sua graça e deixe teu amor fluir com misericórdia. Nossa mão vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai grandioso, te bendizemos e te entronizamos, meu Deus. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nunca tem deixado faltar nada. Te pedimos nessa noite que
continue nos abençoando e continue nos guiando nos seus caminhos, meu Pai. Que a sua palavra possa falar a cada dia ao nosso coração. Esteja com a tua igreja, meu Deus, e abençoe cada um dos seus lares, meu Deus. Nos proteja e cuide de nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Bênção de Deus, podermos compartilhar da palavra do Senhor em nossa vida. E é bom poder, neste momento, saber que você, mesmo aí na sua casa, está participando, está nos ouvindo, unindo-se a nós em um só louvor, unindo-se a nós em uma só voz, em oração e busca da santidade do nosso Deus. Este é o último domingo de maio, portanto, o encerramento do mês da família. Nós temos aprendido diversos princípios aos quais eu tenho certeza você tem abençoado a sua família com eles. Neste mês nós incentivamos a prática do culto familiar, o culto doméstico, estudando os salmos todos os dias. Então, saiba você o seguinte, que mesmo agora encerrando este mês da família, nós vamos manter o conteúdo dos salmos, isso mesmo, de segunda a sexta, nas redes sociais da igreja, como nos grupos de WhatsApp da nossa igreja, você receberá o conteúdo para a realização do culto familiar. Vimos que esta é uma ferramenta poderosa que o nosso Deus concedeu às famílias da igreja. E quando falamos de família, é necessário também falarmos de consolação. E nós temos um Deus que é o Deus que nos traz toda a consolação. Vivemos dias difíceis. Estes dias de pandemia têm nos trago diversos tipos de sentimentos, preocupação, às vezes alívio, tristeza grande. Fato é que a aflição tem tomado conta da nossa sociedade. E a aflição é uma realidade inescapável neste mundo caído e mau. Lembre que Elifaz, um dos amigos e candidatos a conselheiros de Jó, declarou certa vez o seguinte: o homem nasce para o enfado. O profeta Jeremias questionou certa vez: por que nasci? Será que foi para ter tristeza, dor e acabar a minha vida em desgraça? Sabemos que a vida está cheia de problemas. Sabemos que faz parte do viver tristeza e dor. E este testemunho está em todo o restante das Escrituras. E além dos problemas, nós também enfrentamos questões perturbadoras da nossa realidade. Questões essas que às vezes nos parece que Deus está distante, indiferente à nossa dor. E lembrando lá de Jó mesmo, o próprio Jó exclama, numa indagação: por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? E mais à frente o salmista, profundamente angustiado, perguntou: ó Senhor Deus, por que ficais aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? E até mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve momentos de dúvida e desânimo. No Salmo 13, ele perguntou em desespero o seguinte: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? De fato,
até mesmo os crentes mais piedosos já questionaram a respeito dos caminhos de Deus. Todos nós, cedo ou tarde, faremos as mesmas perguntas. Se você ainda não as fez, olha, eu posso quase afirmar que uma hora você as fará. Se um homem íntegro como Jó nunca recebeu uma resposta completa, o que podemos esperar? E eu quero caminhar a partir disso com você, que diante dessas aflições nós precisamos de consolo. E eu encontrei uma palavra abençoada da parte do nosso Deus em 2 Coríntios, que eu quero compartilhar com você. Logo no primeiro capítulo, depois de uma breve saudação aos seus leitores, nos versos 1 e 2, Paulo, lá junto com Timóteo, imediatamente compartilha do conforto que havia recebido em meio ao sofrimento. O apóstolo Paulo nos mostra como podemos encontrar encorajamento nos momentos mais difíceis da vida. E ele nos traz 3 lembretes. E hoje eu quero compartilhar um destes lembretes com você. Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do verso 3 até o verso 5. E diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em nós, eles também se manifestam de forma transbordante por meio de Cristo. Senhor, ilumina a nossa mente para o entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Paulo começa a carta com uma doxologia. E é importante nós sabermos o seguinte: esta carta de 2 Coríntios, ela é uma das cartas mais pessoais escritas pelo apóstolo Paulo. Ela tem uma carga emocional muito grande, porque nela, além de trazer ensinamentos práticos aos coríntios, Paulo também precisa se defender. Ele precisa fazer uma autodefesa, não somente da sua integridade, mas também dos aspectos espirituais da sua vida. Então, a partir disso, Paulo tem uma experiência de busca, de consolo e abrigo em Deus. E por isso ele começa o versículo 3 dizendo o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra bendito é a raiz para a palavra louvor. E ela significa literalmente falar bem, elogiar. E certamente Paulo não poderia cantar sobre suas circunstâncias, mas poderia cantar sobre o Deus que está no controle de todas as circunstâncias. Paulo havia aprendido que o louvor é um fator importante para alcançar a vitória sobre o desânimo e a depressão. Então, ele apresenta algumas razões para louvar a Deus em toda e qualquer situação. Então, diante das dificuldades da vida, a primeira coisa que nós precisamos é lembrar de quem é Deus. E Paulo faz isso muito bem. E a partir do momento que ele lembra quem é esse Deus, que ele lembra da majestade desse Deus, que ele descreve a formosura desse Deus, ele então nos leva a considerar um louvor.
nós cremos na consolação do Senhor, e é por isso que nós o louvamos, e o louvamos, em primeiro lugar, Paulo vai nos apontar, porque Ele é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é o Pai de misericórdias. É isso que Paulo fala logo no verso 3. E perceba você o seguinte, o texto bíblico, ele é muito interessante no fato de quando atribui a paternidade de algo a alguém. Isso é muito interessante pelo fato do seguinte, que se o texto bíblico ele atribui a paternidade a alguém, é porque aquela questão procede deste alguém. Veja só, a Bíblia nos diz que Satanás é o pai da mentira. João capítulo 8, verso 44 nos aponta isso. E por que a Bíblia afirma que o diabo, o Satanás, é o pai da mentira? Porque a mentira procede dele. Quando nós lembramos lá do texto de Gênesis, capítulo 4, vemos um personagem bíblico chamado Jubal. E ele é conhecido como o pai dos instrumentos musicais. Por quê? Porque grande parte dos instrumentos musicais foram criados por ele. Então, quando Paulo diz que o nosso Deus, Ele é o Pai das misericórdias, significa que toda a misericórdia procede de Deus, que Deus é a fonte primária da misericórdia. No Antigo Testamento, o rei Davi compreendeu essa verdade diante da escolha de disciplina. E nisso, o rei Davi disse a Gade o seguinte, está lá no texto de 2 Samuel 24:14, estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. E aí depois o profeta Jeremias, em Lamentações 3, do 22 ao 23, vai nos dizer o seguinte, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E o que isso significa para nós? Isso significa que Deus, em sua graça, nos dá o que não merecemos, e em sua misericórdia não nos dá o que realmente merecemos. De fato, o nosso Deus é o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, como Paulo descreve no verso 3. E em segundo lugar, Paulo nos mostra que devemos louvar a Deus porque Ele é o Deus de toda a consolação. Ele é o Deus de toda a misericórdia e também o Deus de toda a consolação. O Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, nos diz o texto. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. E é importante aqui você entender as palavras conforto ou consolo. Essas palavras elas têm a mesma raiz no grego e são repetidas 9 vezes aqui em 2 Coríntios, dos versos 13 até o verso 11. E percebendo isso, como um verdadeiro homem de fé, Paulo menciona misericórdias e conforto antes mesmo de falar de aflições, que vem nos versos 4 até o verso 6. E a palavra conforto, em português, ela vem de 2 palavras do latim, que significam o seguinte, com força. A palavra conforto vem de 2 palavras do latim que significam com força. Essa mesma palavra é usada em referência ao Espírito Santo, o Espírito Santo Consolador, lá em João capítulo 14, verso 6. E significa o quê? O que significa o Consolador, o Espírito Santo apresentado por Jesus em João 14? Significa aquele que está ao lado e
ajuda, o Paráclitos. Ou seja, quando eu estou doente, Ele está do meu lado. Quando eu enfrento uma crise, Ele está do meu lado. Quando eu sou desprezado, Ele, o Senhor, está do meu lado. Quando eu ando pelo vale da sombra da morte, Ele, o Senhor, caminha ao meu lado. E Paulo havia experimentado muita dor. Paulo havia sofrido de diversas formas, havia vivido desgosto, e isso particularmente por causa dos falsos mestres em Corinto, mas através da ação e misericórdia de Deus, ele recebeu a força que precisava para seguir em frente. Nos momentos mais difíceis da vida, o Deus de toda a consolação nos dá força para enfrentarmos as provações e triunfarmos sobre todas elas. Deus pode nos encorajar pela sua palavra, pelo seu Espírito, mas às vezes Deus usa um outro canal também para nos incentivar, para nos encorajar. E sabe qual é esse outro canal? Pode ser quem está sentado ao seu lado aí agora. Pode ser um outro irmão de sua igreja. Pode ser um outro crente que Deus levanta para vir até nós e dar o incentivo que precisamos. Como seria maravilhoso, meus irmãos, se todos nós tivéssemos o apelido como Barnabé. Barnabé, também conhecido como o filho da consolação. Quando você se encontra desanimado por causa de circunstâncias difíceis, é fácil olhar para si mesmo e seus sentimentos, ou focar os problemas ao seu redor, mas o primeiro passo que devemos tomar é olhar pela fé para o Senhor. Não olhe para você e os seus sentimentos, não olhe para os problemas, não foque os seus olhos nos problemas, mas vire os seus olhos, levante os seus olhos pela fé em direção ao Senhor. Lembre-se, o salmista certa vez declarou com muita sabedoria: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele responde no mesmo versículo: o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Cada experiência nos ajuda a aprender algo novo e maravilhoso sobre o nosso Salvador. Lembre-se que Abraão descobriu que Deus era o Jeová Jirê, o Deus provedor, no lugar onde ele ofereceu o seu próprio filho. Lembre-se que Paulo aprendeu a suficiência da graça divina quando sofreu com um espinho na carne. Isso nos é relatado lá no capítulo 12 deste livro, 2 Coríntios. Então, meu querido, cada experiência nos ajuda a aprender algo novo da parte do nosso Deus. Muitas vezes, eu tenho na minha vida experimentado este conforto do meu Deus. Em diversas situações, Deus levantou pessoas para me confortarem. Deus levantou pessoas para reafirmarem propósitos dele na minha vida. Quantas vezes eu me senti angustiado, me senti triste, atormentado com alguma situação, e o Deus Consolador trouxe consolo à minha vida, através da palavra, através da pregação de outros pastores, através do conselho de outros irmãos. E existem situações na minha vida, nas quais eu nunca vou me esquecer da maneira como Deus usou a vida dos meus irmãos para me confortar.
Existem momentos que eu nunca vou esquecer da forma com a qual Deus me revigorou. E saiba que Ele pode fazer o mesmo com você. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil mediante a este caos da pandemia, mas não só por isso, por outras questões também. Saiba que o Deus da consolação, o Deus do cuidado, o Deus da misericórdia, Ele está atento a você, Ele está olhando para você, Ele conhece o teu coração, sabe dos seus intentos, sabe das suas necessidades, e este Deus não te abandona jamais. De fato, existem situações que fogem do nosso controle, mas cabe a nós perseverarmos e confiarmos no bendito Deus da consolação, no bendito Pai das misericórdias. Ah, meu querido, quando enfrentamos os vales mais sombrios, quando enfrentamos as situações mais adversas, mesmo quando nós imaginamos que estamos sozinhos, saiba, não estamos. Mesmo quando nós não encontramos respostas, saiba que Deus está ao nosso lado, saiba que não estamos sozinhos. Eu quero reafirmar para você o seguinte, que mesmo no momento mais tenebroso que você esteja vivendo, e que talvez esse momento seja justamente agora, por causa de doença, questão financeira, questões de relações familiares, tenha certeza da presença do Eterno ao seu lado. Nós somos forjados em meio às dificuldades, em meio às aflições. E caminhando para o encerramento, eu me lembro da história de Fanny Crosby. Fanny Crosby é uma mulher que ficou marcada na história pelo fato de ser uma grande compositora de canções tradicionais da história cristã. Mas você já deve ter ouvido, e eu vou repetir, porque isso sempre nos encoraja. Fanny Crosby perdeu a visão ainda criança. No entanto, surpreendentemente, mesmo desde criança, sem ter a visão, ela se tornou uma das mais conhecidas compositoras de hinos cristãos. E saiba você, ela escreveu mais de 9.000 hinos. Entre eles, Exultai. Saiba que no decorrer da história de Fanny Crosby, algumas pessoas sentiam pena dela. Um pregador bem intencionado conta a história, certa vez disse o seguinte: sinto uma grande tristeza que o mestre não tenha lhe dado a visão, tendo ele derramado tantos outros dons sobre você. Parece difícil acreditar, mas Fanny Crosby, esta que não enxergava desde da sua tenra infância, respondeu o seguinte: sabia que se no dia do meu nascimento eu pudesse ter feito um pedido, teria pedido para nascer cega? Quem ouviu aquilo se espantou, né? E ela completou: porque quando chegar ao céu, o primeiro rosto com o qual me alegrarei será com o rosto do meu Salvador. Fanny Crosby, espiritualmente, vivia a vida com uma perspectiva eterna.
Os nossos problemas têm uma aparência diferente quando vistos à luz da eternidade. Portanto, eu quero te desafiar a exclamar nesse momento: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É nele que nós podemos nos firmar, é nele que nós podemos acreditar. Então, nos momentos de adversidade, lembre-se de quem Deus é. E saiba que este Deus, que é maravilhoso, também é o Pai de misericórdias. Que este Deus, que é maravilhoso, é o Deus de toda a consolação. Nele, você pode ser levantado nesta noite. Nele, você pode ser reerguido nesta noite. Nele, você encontra abrigo, segurança, conforto, consolação. Então, mesmo mediante as dificuldades da vida, eu convido você neste momento a se exaltar na presença do Senhor, a exultar, aliás, a presença do Senhor. E me recordei aqui de uma das canções da Fanny Crosby, que diz o seguinte, na sua primeira estrofe, é o cântico chamado Exultação 15 do cantor cristão. Ele vai nos dizer: a Deus demos glória, com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. E este belíssimo coro nos diz: exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Faça essa oração comigo nesse momento. Senhor Deus, Tu és maravilhoso. Senhor Deus, Tu és grandioso. Como é bom saber à luz da Tua palavra que Tu és o Pai das misericórdias. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Que o Senhor tenha misericórdia do meu lar. Que o Senhor tenha misericórdia da minha família. Que o Senhor tenha misericórdia da minha igreja. Que o Senhor tenha misericórdia da minha cidade, do meu país. Que o Senhor tenha misericórdia dos meus governantes. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Ó Pai, como é bom saber que o Senhor é o Deus da consolação. Portanto, eu rogo a Ti, traz conforto ao meu coração, traz conforto e consolação mediante aquilo que Tu sabes tem afligido o meu ser. Traz consolo àqueles que perderam o emprego. Traz consolo, ó Deus, àqueles que lutam com doenças. Traz consolo, ó Deus, às pessoas que necessitam, usando os Teus servos com a palavra correta, em nome de Jesus. Amém. Que a consciência sobre este Deus, que é o Pai de misericórdia e o Deus da consolação, mude a sua história a partir de hoje.
Espírito Santo, purificar meu coração. Deus Emanuel, eu quero ver tua glória. Vem como um rio, Espírito Santo, purificar meu coração. Deus Emanuel, eu quero ver tua glória. Muda minha história, Senhor, transforma o meu viver pra teu louvor. Debaixo da tua graça eu quero estar para sempre. Muda minha história, Senhor, transforma o meu viver pra teu louvor. Debaixo da tua graça eu quero estar para sempre. Vem como um rio, Espírito Santo, purificar meu coração. Deus Emanuel, eu quero ver tua glória. Vem como um rio, Espírito Santo, purificar meu coração. Deus Emanuel, eu quero ver tua glória. Muda minha história, Senhor, transforma o meu viver pra teu louvor. Debaixo da tua graça eu quero estar para sempre. Muda minha história, Senhor, transforma o meu viver pra teu louvor. Debaixo da tua graça eu quero estar para sempre. Eu não sou merecedor do teu amor, mas tua fidelidade é sem fim. Incomparável é o teu poder, por isso eu clamo a ti. Eu não sou merecedor do teu amor, mas tua fidelidade é sem fim. Incomparável é o teu poder, por isso eu clamo a ti. Muda minha história, Senhor, transforma o meu viver pra teu louvor. Debaixo da tua graça eu quero estar para sempre. Muda minha história, Senhor, transforma o meu viver pra teu louvor. Debaixo da tua graça eu quero estar para sempre. Debaixo da tua graça eu quero estar para sempre. Debaixo da sua graça eu quero estar para sempre. Que assim seja em nossa vida. Meu querido e minha querida, antes de nós encerrarmos essa transmissão, eu tenho aqui algumas considerações a fazer com vocês.
logo após nós vamos voltar e cantar o coro desse cântico, encerrando. Mas antes, preste atenção no seguinte: nós estamos encerrando o mês da família, ok? E neste domingo, então, pela manhã, você acompanhou o conteúdo que foi criado para adolescentes e jovens e também para os adultos. E eu quero aqui agradecer aos nossos professores virtuais que colaboraram conosco. Aí o conteúdo para adolescentes e jovens, o Washington Oliveira, que é educador religioso da 2ª Igreja Batista em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Também ao Felipe Dornelas, bacharel em teologia e membro da 1ª Igreja Batista em Paracambi. Esses criaram esse conteúdo que vocês assistiram, muito bom aí para adolescentes e jovens. Também quero agradecer aos pastores, o pastor Rodrigo Caeté, que nos abençoou também com a palavra, falando sobre o sacerdócio do crente no lar, na condução da família aos pés do Salvador, e também a palavra do nosso pastor Judiclei Santos, amigo, pastor da Igreja Batista no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E o pastor Judiclei também nos abençoou, trazendo o tema compartilhando com os filhos a herança da fé. E nós então encerramos este domingo, o mês da família, comemoramos em maio os 33 anos da nossa igreja. Então, mesmo com todas essas adversidades devido à pandemia da Covid-19, Deus nos abençoou grandemente. Neste período assistimos diversas famílias, distribuímos diversas cestas básicas, praticamos outros auxílios aos quais as pessoas necessitavam. E eu quero aqui reafirmar o seguinte: para você que nos ouve, se você tem alguma necessidade, você é membro da igreja ou não, entre em contato conosco, com um dos nossos diáconos, com a secretaria da igreja. Você também pode fazer contato pelas nossas redes sociais. Esta igreja está aqui para abençoar a nossa comunidade. E eu quero reforçar a importância da fidelidade sua, membro desta igreja, fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Você que mantenha aí os seus rendimentos, você que continua tendo o seu salário, o seu rendimento, agradeça a Deus por isso e seja aí fiel ao Senhor nas contribuições. Enquanto eu estou falando aqui, as informações estão na tela para você, para que você possa enviar o seu dízimo, a sua oferta, através de transferência bancária ou depósito. E até mesmo você que nos assiste, que não tem vínculo com esta igreja, mas quer ofertar, quer dizimar para ajudar em nossa obra social, no auxílio àqueles que necessitam, fique à vontade e saiba que Deus está vendo o seu coração e continuará derramando bênçãos sobre a sua vida. No domingo que vem, então, nós continuaremos a falar desses lembretes que o apóstolo Paulo nos traz neste capítulo 1 de 2 Coríntios. Esteja também orando, porque o nosso desejo é de voltarmos agora, ou no primeiro domingo de junho, ou no segundo. Vamos voltar em um desses 2 domingos, tá bom? É importante que a igreja retorne, mesmo com as restrições necessárias, mas se há a oportunidade do povo de Deus voltar a se reunir, assim o faremos, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, Senhor da igreja. E que a graça salvadora de Cristo, os cuidados do Espírito Santo e o amor de Deus nosso Pai esteja sobre você e sua casa, desde agora e para todo sempre. Amém. Muda minha história, Senhor, transforma meu viver para teu louvor. Debaixo da tua graça eu quero estar para sempre.
junto